Atenção! Antes de mergulhar nessa história emocionante, já deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias impactantes como esta. Ela era mexicana, adulta, firme e determinada. Maria, uma mulher de 32 anos, nascida em Guadalajara, carregava nos ombros a força de quem cresceu enfrentando desafios. Com uma mala pequena nas mãos e um coração cheio de sonhos, ela desembarcou no aeroporto de Dallas, Texas, após uma longa viagem. Seus olhos brilhavam com a esperança de uma nova vida, um recomeço em um país que prometia oportunidades. Mas o que ela não imaginava era que aquele momento, que deveria ser o início de um capítulo promissor, se tornaria o prólogo do maior pesadelo de sua vida. Ao passar pela imigração, Maria sentiu o peso dos olhares dos agentes. Havia algo em seus olhos, desconfiança, talvez preconceito. Seus documentos eram legítimos, passaporte em dia, visto de trabalho recém-aprovado, tudo cuidadosamente preparado para aquela viagem. Mesmo assim, para os agentes, algo parecia errado. A suspeita de imigração ilegal pairava sobre ela como uma sombra escura, sufocante. Maria tentou explicar, em um inglês impecável, que havia passado anos se preparando para aquela oportunidade. Ela era tradutora, fluente em 8 idiomas, uma habilidade conquistada com esforço e dedicação. Mas os agentes não deram ouvidos. Um deles riu, com um tom de sarcasmo. 8 línguas? Claro, eu falo com os extraterrestres. Maria sorriu com amargura, sentindo o peso daquelas palavras. Eu falo 8 línguas, repetiu, calma, mas firme. Para ela, cada idioma era uma ponte para conectar culturas, uma prova de sua inteligência e determinação. Mas, para os agentes, era apenas uma desculpa, uma história improvável de mais uma imigrante tentando enganá-los. Sem mais explicações, ela foi levada a uma sala fria, com paredes brancas e sem janelas, onde o ar parecia pesado. O som da porta se fechando atrás dela ecoou como um presságio. Os primeiros dias na sala de detenção foram de confusão e medo. Maria não entendia por que estava ali. Seus documentos haviam sido verificados. Sua história era clara, mas ninguém parecia disposto a ouvi-la. A sala era pequena, com uma cadeira desconfortável e uma mesa de metal. Não havia relógio, e a luz fluorescente parecia eterna, confundindo dia e noite. Ela recebia refeições básicas, um sanduíche insosso, água, às vezes uma fruta, mas ninguém lhe dava respostas. Por que estou aqui? Quando vou sair? Suas perguntas eram recebidas com silêncio ou respostas evasivas. Estamos verificando o seu caso. Os dias se transformaram em semanas. Maria tentava manter a sanidade contando histórias para si mesma, lembrando de sua infância em Guadalajara, onde sonhava em viajar o mundo. Ela pensava na mãe, que a incentivara a estudar, e no pai, que sempre dizia: "Você é mais forte do que imagina, Mia." Mas a força que a sustentava começava a vacilar. Sem contato com o mundo exterior, sem telefone, sem advogado, ela se sentia invisível. O isolamento era mais do que físico, era como se sua existência estivesse sendo apagada. Após 2 semanas, Maria foi transferida para um centro de detenção maior. Lá, ela encontrou outras mulheres, cada uma com sua própria história de sonhos interrompidos. Havia Ana, uma jovem de Honduras que fugia da violência. Carla, uma mãe solteira do Guatemala que buscava um futuro melhor para seus filhos. E Sofia, uma venezuelana que, como Maria, tinha documentos válidos, mas ainda assim estava presa. Juntas, elas compartilhavam histórias, lágrimas, às vezes, risadas tímidas que tentavam aliviar o peso daquele lugar. Maria, com sua habilidade linguística, tornou-se uma ponte entre as detentas e os guardas. Ela traduzia conversas, ajudava a escrever cartas e até ensinava palavras em inglês para as que sonhavam em aprender. Mas, mesmo ajudando as outras, ela sentia o vazio crescer dentro de si. Por que eu? Era uma pergunta que a perseguia. Ela havia feito tudo certo, estudado, trabalhado, seguido as regras. Ainda assim, estava ali, tratada como criminosa. Os 2 meses se arrastaram como uma eternidade. Maria começou a escrever em pedaços de papel que encontrava, anotando pensamentos, memórias e até poemas. Era sua forma de resistir, de lembrar que ainda era humana,
que ainda tinha uma voz. Um de seus poemas, rabiscado em um guardanapo, dizia: 8 línguas no meu peito, mas nenhuma me liberta. Minhas palavras são pássaros, presos em gaiolas de silêncio. Certa manhã, após 67 dias de detenção, um agente entrou na cela e chamou seu nome. Maria Gonzalez, venha comigo. O coração dela disparou. Seria liberdade ou mais um interrogatório? Ela foi levada a uma sala onde, pela primeira vez, encontrou uma advogada voluntária de uma organização de direitos humanos. A advogada, uma mulher chamada Charlotte, ouviu sua história com atenção. Pela primeira vez, Maria sentiu que alguém acreditava nela. Charlotte explicou que o caso de Maria era um entre milhares. Erros burocráticos, preconceitos e um sistema sobrecarregado haviam transformado sua chegada ao Texas em uma injustiça. A advogada prometeu lutar por ela, mas avisou que o processo poderia ser longo. Maria, porém, encontrou um fio de esperança. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que poderia recuperar sua voz. Com o apoio de Charlotte, Maria conseguiu contato com sua família no México. Sua mãe chorou ao telefone, aliviada por saber que ela estava viva, mas devastada por sua situação. Você é forte, Mija, repetiu, como um mantra. E Maria se agarrou a essas palavras. Os dias seguintes foram de espera, mas agora com um propósito. Maria continuou ajudando as outras detentas, traduzindo, escrevendo, ouvindo. Ela se tornou uma líder silenciosa, alguém que, mesmo em meio à própria dor, oferecia esperança. Sua história começou a circular fora do centro de detenção, graças ao trabalho de Charlotte e de ativistas que denunciavam as condições desumanas enfrentadas por imigrantes. O tempo parecia não passar. Ela, sua mãe, que a abraçava com força antes da viagem, e seus irmãos, que sonhavam com suas histórias de sucesso. Eles não sabiam onde ela estava. O silêncio do isolamento era quebrado apenas pelos passos pesados dos guardas, pelo som metálico das portas fechando, um ruído que ecoava como um lembrete de sua impotência. Maria tentava provar sua inocência, alternando entre inglês, espanhol, francês e até mandarim, na esperança de que suas palavras, sua cultura, seu conhecimento pudessem convencer alguém. Com a voz firme, falava ou tentava falar com eles, mas os agentes apenas a olhavam com desdém. Para a burocracia implacável, ela não era uma pessoa, era apenas uma suspeita, um número em um sistema sobrecarregado. Os dias se transformaram em semanas, e Maria já não sabia ao certo quantos nasceres do sol havia contado através da pequena janela gradeada do centro de detenção. Cada aurora parecia idêntica, cada pôr do sol mais pesado do que o anterior. A esperança que a mantinha firme começava a se desgastar, como um tecido puído que lentamente se desfaz entre os dedos. Mesmo assim, ela não cedia ao desespero. Todas as noites, escrevia versos em pedaços de papel amassado que conseguia com dificuldade. Seus poemas falavam de resistência, de identidade, de raízes que não podiam ser arrancadas. Para as outras mulheres, Maria era como um farol em meio à escuridão. Traduzia cartas, organizava relatos, até mediava conflitos com sua calma e seu dom com as línguas. Algumas a chamavam de irmã na voz, porque acreditavam que Maria falava não apenas com palavras, mas com a alma. Um dia, ao traduzir para Rosa um documento sobre a audiência de deportação, Maria percebeu algo estranho. Datas alteradas, assinaturas incoerentes. O papel parecia ter sido montado às pressas, como se fosse apenas uma formalidade para empurrar casos adiante. Ao comentar isso com as outras, percebeu que não era a única. Várias mulheres haviam recebido documentos mal redigidos, com informações falsas. A constatação caiu sobre Maria como uma lâmina gelada. Não era descuido. Era parte de um sistema que não se importava em julgar com justiça, mas sim em acelerar expulsões. Naquela noite, deitada na cama dura de metal, Maria se lembrou de uma frase que sua avó costumava repetir. A injustiça não se esconde no escuro. Filha, ela se veste de luz e chama a si mesma de lei. Essas palavras ecoaram em sua mente como um chamado. Ela decidiu que não ficaria calada. Mesmo isolada, mesmo desacreditada, ela transformaria sua dor em denúncia. Na manhã seguinte, Maria pediu para falar com o supervisor do centro. Foi ignorada. Pediu novamente, em inglês, depois em francês, em árabe.
Finalmente, um dos guardas se irritou. Você acha que vai mudar alguma coisa? Aqui, você é apenas mais uma estrangeira. Maria não respondeu. Apenas anotou em seu papel cada palavra ouvida, cada humilhação sofrida, cada história que Rosa, Luz e tantas outras dividiam com ela. Em seu coração, uma chama crescia. Se um dia saísse dali, o mundo ouviria aquelas vozes. 2 meses depois, inesperadamente, Maria foi chamada à sala de reuniões do centro. Sentou-se diante de um agente de imigração de terno escuro e olhar frio. Na mesa, um dossiê grosso, cheio de páginas. O homem falou pausadamente. Senhorita Maria Gonzalez, após análise do seu caso, verificamos que não existem provas concretas contra a senhora. Está liberada. Maria sentiu o ar faltar. Por um momento, pensou que fosse mais uma ilusão. Mas quando a porta se abriu e lhe devolveram sua mala, o peso da realidade caiu sobre seus ombros. Estava livre. Ao sair, as outras mulheres aplaudiram baixinho. Algumas choraram. Maria abraçou cada uma, prometendo que suas histórias não seriam esquecidas. Rosa lhe entregou um terço de madeira. Luz, uma carta escrita às pressas. Maria guardou tudo no peito, como se carregasse uma parte de cada uma delas. Do lado de fora, o sol do Texas parecia mais forte do que nunca. Mas Maria não saiu correndo para a liberdade. Sentiu uma dor surda. Estava deixando para trás dezenas de mulheres invisíveis, cujos nomes jamais seriam lembrados. E foi nesse instante que tomou uma decisão silenciosa. Sua voz não serviria apenas para salvar a si mesma. Ela falaria por todas. Semanas depois, sua história já havia se espalhado. Um jornalista independente publicou trechos de seus poemas e relatos escritos no centro de detenção. Em pouco tempo, redes sociais estavam inundadas com a hashtag Vozes Presas. Vídeos, artigos e depoimentos surgiam, expondo ao mundo uma realidade cruel que muitos preferiam ignorar. Foi então que a verdade veio à tona, através de uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas. Documentos vazados mostravam que os processos aleatórios em aeroportos não eram tão aleatórios assim. Havia listas ocultas, algoritmos silenciosos e diretrizes internas que instruíam agentes a focar em determinados perfis. Sobrenomes, países de origem, aparência física, até mesmo sotaque. Imigrantes, especialmente latino-americanos, africanos e árabes, eram escolhidos repetidamente, não por suspeitas concretas, mas por uma política de intimidação silenciosa. O objetivo era simples e perverso: espalhar medo, criar um efeito psicológico para que, ao retornarem aos seus países, essas pessoas alertassem as comunidades. Não vá, não vale a pena. Eles tratam a gente como criminosos. Era uma estratégia internacional, coordenada entre países de primeiro mundo, para controlar fluxos migratórios sem precisar mudar leis. Não se tratava de justiça, mas de política. Não era acaso, era cálculo. A denúncia caiu como uma bomba. Políticos tentaram negar, porta-vozes minimizaram, mas as evidências eram incontestáveis. Maria foi convidada a dar entrevistas, sua voz firme ecoando nas telas. O que vivi não foi exceção. Foi parte de um sistema que quer nos ensinar a ter medo. Maria não voltou a ser a mesma. Seguiu com sua vida, mas levou consigo as marcas do isolamento, da injustiça e da resistência. Criou um projeto chamado Pontes de Voz, onde ensinava idiomas gratuitamente para imigrantes e publicava relatos anônimos de pessoas detidas injustamente. Seu lema, estampado em todas as redes sociais, era simples: podem prender corpos, mas nunca prenderão palavras. No fim, sua história não foi apenas sobre uma mulher injustamente detida em um aeroporto. Foi sobre a revelação de um mecanismo silencioso que transforma aeroportos em arenas de medo. Foi sobre como países poderosos usam a humilhação como arma para que a mensagem ecoe: não tente, aqui não é para você. E, no entanto, Maria provou que até no silêncio imposto pelas grades, uma voz pode se tornar grito. Um grito que atravessa fronteiras, rasga o véu das mentiras oficiais e revela ao mundo uma verdade incômoda. Não são os imigrantes que ameaçam os países de primeiro mundo, mas o medo que esses países cultivam para se proteger de sua própria consciência. E você? O que achou dessa história? Já deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. Sua opinião é muito importante para nós.
E até a próxima história.